Bom dia, pessoas bem nutridas! Começamos aqui mais uma história de quem venceu a síndrome fúngica. Para você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e sempre temos aqui uma entrevista, uma sequência de entrevistas com pessoas que aplicaram o método Você no Controle e que entram aqui para contar a sua história, para contar como que foi a descoberta da síndrome fúngica, o que elas fizeram para vencer o quadro. E hoje eu vou conversar com a Paz maravilhosa que topou entrar aqui nessa segunda-feira de 2022 para impulsionar, para direcionar aí mais pessoas que estão precisando escutar, né, uma mensagem, talvez uma história semelhante à sua, para dar início aí aos cuidados do estilo de vida saudável. Então vamos com tudo. Paz, quando você estiver aqui online, você me dá um oi que eu te adiciono na live, tá bom? Ótimo dia para vocês. E passando também para avisar que vai começar uma sequência de conteúdos de esquenta mesmo para o nosso evento, que acontece na penúltima semana do mês de janeiro. Então, eu vou colocar um cronograma de temas, até para vocês escolherem, para alinhar aí o que vocês desejam ver por aqui, que eu vou entrar ao vivo também pelas manhãs para explicar conteúdos da síndrome fúngica. Então, você que tem sinal e sintoma da síndrome fúngica, quer me perguntar alguma coisa, vai poder participar. Se quiser já tirar dúvida, inclusive pelo direct, também pode mandar mensagem, mas eu já adianto que a inscrição pro método Você no Controle não está aberta, tá? Tem muitas pessoas perguntando, aí eu passo as informações e aviso vocês. Então vamos lá. Nossa, meu cabelo tá cabelo de mar, tá até avoado. Oi, Paz, bom dia. Bom dia, tudo bem, Sheila? Tudo ótimo. Você tá me vendo, me ouvindo bem? Sim, e você? Tá ótimo. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Muito obrigada por topar nessa segundona. Eu que agradeço o convite. É para começar 2022 com o pé direito já, com os dois pés direitos. Começar com tudo. E fica à vontade, vamos bater um papo, você contar um pouco aí uma parte da sua história, como você identificou que tinha alguma coisa indo errado aí com a sua saúde. E antes, por gentileza, fala de onde você fala, a sua idade e um resumo aí da sua história. Bom, eu moro em Amparo, que fica no interior de São Paulo. Eu tenho 37 anos. E há muito tempo eu sentia que a minha saúde não ia bem, mas eu não sabia o que que era, porque eu tinha muitos sintomas e pareciam coisas aleatórias, que não tinham ligação uma com a outra. Mas era aquela coisa que eu nunca estava 100%. Sempre estava alguma coisa que estava faltando, sempre ficava doente com muita facilidade, minha imunidade era muito baixa. Então eu pegava muito resfriado, muita infecção de garganta, enfim, candidíase era desde os 16 anos de idade. Eu estou com 37. Então, desde os 16 anos para cá, até então, eu não passei acho que um ano da minha vida sem ter pelo menos duas candidíases. Então era coisa terrível, incômodo que não passava nunca. Mesmo quando eu estava bem, aparentemente, eu sentia que ela estava meio que dormente ali, sabe? Eu acho que só quem passa por isso que sabe explicar a sensação que é. Você fica com alguma coisinha ali que você sabe que não tá legal e que vai acordar a qualquer momento. E em 2018 aproximadamente, eu comecei a ter problemas gastrointestinais e eu não sabia de onde que vinha isso, porque começou de pouquinho e foi evoluindo para um quadro que tudo que eu comia me fazia mal, absolutamente tudo. E era uma coisa muito angustiante, porque como anteriormente eu tive um quadro também de síndrome do pânico, eu não sabia se era fisiológico ou se era mental, porque eu estava muito estressada no trabalho. Então, coincidia de sempre que eu chegava para trabalhar, eu passava mal. E imagina a situação, né? Eu sou professora, e aí eu chegava na escola para dar aula à tarde, e às vezes eu chegava e já tinha diarreia, era frequente isso. E aí eu tinha que deixar a sala de aula e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu achava que era sobrecarga de trabalho. E eu passei um ano assim, sabe? Aquela coisa assim, ah, depois eu vejo o que que é, acho que é coisa da minha cabeça, e a coisa só piorando. Quando chegou num quadro mais agudo, eu comecei a procurar médicos gastro para ver o que estava acontecendo,
e um deles pediu um exame porque ele achou que era intolerância à lactose. E eu, na minha ingenuidade, falei, imagina, não é, eu nunca tive isso, só que eu comia queijo todo dia e nunca tinha feito exame nenhum. E claro que eu fiz o exame e deu super alta a intolerância. E aí, segundo esse médico, ele falou: olha, você para de comer queijo e tomar leite, ou você compra zero lactose e tá tudo bem. E foi o que eu fiz. Eu não liguei muito para leite, mas eu amava queijo e eu comecei a consumir coisas zero lactose achando que ia resolver o problema. E não resolvia. Eu vi que por um tempo deu uma aliviada e depois parece que voltou pior ainda, sabe? Como se fosse um efeito rebote. E eu procurando vários médicos, fazendo vários exames. Nesse meio tempo veio a pandemia, e aí eu já com medo de sair de casa para fazer exame, a coisa foi rolando e o quadro foi piorando. Aí eu comecei a ter muita dor intestinal e cólicas horrorosas e comecei a ter fissuras no reto. E assim, você não acha ninguém para falar sobre isso, né? Porque as pessoas ficam constrangidas de falar sobre isso, o próprio médico às vezes não sabe explicar direito. E aí eu fui passando em vários médicos com vários tratamentos e que nenhum resolvia. Porque você falou uma coisa uma vez em alguma das lives que mexeu bastante comigo, que é verdade. A nossa cultura aqui, a gente não trata a saúde, a gente trata a doença. E era o que eu estava fazendo. Usando várias coisas assim, mesmo receitadas pelo médico, mas eu sentia que eram medicamentos aleatórios, que eram paliativos, eles não estavam indo na raiz do problema. E aí eu desenvolvi um quadro de constipação intestinal, porque eu sentia tanta dor na hora de ir no banheiro que eu comecei a ficar com medo da hora de ir no banheiro e eu não conseguia mais ir. E aí vai virando bola de neve, né? Sim. E aí o último médico que eu fui, ele me receitou fibra de trigo, que depois eu descobri que eu tenho problema com trigo, e um óleo mineral sintético horroroso para o meu intestino funcionar, que aí você sabe o que aconteceu, né? O intestino já estava péssimo. E aí ele foi formando um filme ali no intestino e eu não absorvia mais nada. E eu sabia que isso ia acontecer, mas assim, eu estava tão desesperada e eu precisava ir no banheiro que eu acabei tomando. E eu tomei esse óleo por 6 meses. Então, assim, eu fui sentindo o corpo ficar sem energia, era nítido, sabe? De um dia para o outro, porque não estava absorvendo mais nada, né? Eu Sim. percebia que eu estava ficando um dia mais pálida, me sentindo cada vez mais fraca, cada vez mais flácida, de mau humor, sem energia, assim, foi um combo. E aí, como cereja do bolo, no final desse ano que aconteceu tudo isso, eu fiz uma viagem para a praia, e daí aquela coisa, uma semana de biquíni molhado, comendo tudo errado, tomando cerveja uma semana, já voltei da praia com a candidíase de novo. Mas ela veio de um jeito dessa vez que nunca tinha vindo antes. Como eu tinha candidíase direto, eu já tinha uma farmacinha de candidíase em casa, para você ter uma ideia. E esse mês foi tão desesperador que eu usei 5 pomadas em 4 semanas. Eu estava desesperada e não melhorava. Enfim, quem tem isso sabe o que que é. E nesse meio tempo, eu já estava de olho numa ginecologista daqui da minha cidade, que trabalha com medicina integrativa, que é maravilhosa, que é a doutora Tânia Carvalho. E me deu um insight, sabe? Porque nesse meio tempo o médico já estava querendo operar o meu intestino. E aí eu entrei em desespero total, porque eu sentia que não era isso, que não era esse o caminho. Eu não sabia qual era, mas eu sabia que a cirurgia não ia resolver. E aí eu pensei em marcar uma consulta com ela, porque eu pensei o seguinte: se eu tiver que operar mesmo, que eu acho que não vou operar, eu tenho que resolver essa coisa da candidíase primeiro, porque tá tudo misturado isso aqui. E aí eu marquei essa consulta com ela e relatei tudo isso que vinha acontecendo. E aí ela começou a me fazer as perguntas do teste de desbiose que tem no método, e eu fui falando para ela, e aí ela fez assim: Paz, o que você tem é um problema de saúde causado por intolerância alimentar a vários grupos de alimentos, que é por isso que você nunca melhora e que você come e passa mal, que você come eles o tempo todo na sua rotina. E você tem uma coisa que se chama síndrome fúngica. Você já ouviu falar? E aí ela começou a explicar, e ela falou de você. Ela falou: pega o seu celular agora, abre no Instagram, que eu vou mostrar uma nutricionista, e você vai seguir essa nutricionista e vai estudar todo o conteúdo dela.
e só dela. Você não vai ficar dando Google aleatório, você vai ficar só nela como fonte. E estude o que você tem, porque você vai precisar mudar a sua alimentação totalmente. Aí ela me indicou uma nutricionista de Pedreira, que é uma cidade vizinha aqui da minha, que também fez o seu curso, as duas fizeram. Ela falou, nós duas fizemos o curso da Sheila, e a Amanda é especialista nisso, essa outra nutricionista, e ela vai te ajudar. Então você vai na Amanda, você vai seguir a Sheila e ela falou, ela foi bem honesta, ela falou, olha, vai ser difícil, porque ela vai cortar laticínio, que você gosta muito, vai cortar trigo, vai cortar açúcar, porque você está muito inflamada, mas você precisa passar por isso, porque, e ela falou, pelo amor de Deus, não dá mais nenhum passo em direção a essa cirurgia, confia em mim, que eu tenho certeza que daqui uns 4 meses você vai estar bem melhor. Eu sei que parece angustiante falar 4 meses nessa situação que você está, que você quer melhorar já, mas não tem outro caminho. E eu acho que, apesar de saber que ia ser difícil, eu sempre fui aberta a mudanças no sentido de entender que tem certas coisas que você tem que fazer, você não tem atalho. E aí eu já saí de lá, já marquei a consulta com a Amanda para dali 3 dias que ela conseguiu me encaixar. E 3 dias depois eu já tinha mudado tudo. E realmente a primeira quinzena foi muito difícil e foi só aí que eu me dei conta do quanto que eu estava me enganando, porque ela até perguntou na consulta assim: ah, você come muito trigo, você come muita massa, muito doce? Eu falei: não, imagina, de vez em quando, como super bem. E aí que eu percebi que eu consumia isso todos os dias, no mínimo 2 vezes por dia. Que eu estava bebendo demais, eu estava comendo doce demais, estava tudo demais. Queijo demais, trigo demais. E o meu quadro ele estava tão agudo que eu senti mesmo que eu comecei a estabilizar para ficar bem em outubro do ano passado. Eu comecei o método em março, no final de março, né? E, Que foi onde eu cheguei a ser médica. e aí, Paz, você entrou no método depois de já ter entrado em contato com o conteúdo, né? Porque elas fizeram o método, até depois eu quero saber quem são, porque eu não, né, não são todas as pessoas que eu acabo falando diretamente que fizeram o método, então eu fico muito feliz de saber. Inclusive, até um amigo meu comentou uma vez que um médico pediatra lá do Rio de Janeiro imprimiu meu conteúdo que também tinha feito, tinha direcionado assim para o paciente, e eu fico muito feliz assim toda vez que eu escuto um relato como o seu. E aí, quando você entrou em contato com o conteúdo, é claro, você teve ali a referência de uma pessoa que já tinha feito, mas o que você achou? Como que você se sentiu em termos de sentimentos mesmo, assim? Porque, claro, tudo aquilo que a gente tem que fazer de diferente da nossa rotina, que a gente está adaptado, você mesmo disse, você tinha um problema desde os 16, né? É. E aí fazer alguma coisa diferente ali da tua rotina gera um incômodo, um desconforto. Mas o sentimento que você teve foi um sentimento, opa, eu tô encontrando um caminho de algo que eu nunca fiz antes? Ou você pensou assim, ah, eu já fiz isso aqui? Porque eu sinto que talvez seja uma primeira sensação quando a gente fala de alimentação, para algumas pessoas, elas olham conteúdo de nutrição e acham que tudo é reeducação alimentar, Uhum. né? Que tudo isso É, eu já sei comer, eu já sei comer saudável, eu já sei fazer. Como que foi o seu sentimento ao entrar em contato com o conteúdo do método? eu tinha essa questão, sim, de achar que eu comia saudável. E, na verdade, a minha mãe sempre foi uma pessoa, assim, muito cuidadosa com isso, e eu sabia comer saudável, mas quando eu tive o contato com o método, aonde eu vi você explicando o porquê das coisas, aquilo fez muito sentido para mim, que a gente não tem ninguém que explique isso, né? O porquê que tal alimento não é, eu nem gosto também desse pode, não pode, mas por que que tal alimento é conveniente em algum momento ou não é? E isso ninguém explica, né? Ninguém explica que cada corpo tem a sua individualidade, então, de repente, para você é um problemão comer amendoim e para mim não é, mas isso tem um motivo. E que a gente tem que respeitar o corpo da gente, porque quando a gente come uma coisa que o nosso corpo não digere bem, não aceita, é como se você estivesse envenenando ele aos poucos, e é o que a gente faz, né? E o primeiro contato assim que eu tive com o seu conteúdo foi na manhã seguinte, que eu cheguei, eu estava tomando café da manhã e eu entrei no seu perfil e estava tendo uma live onde estava tendo depoimento também de uma moça que tinha feito o método.
E foi muito intenso para mim, porque ela começou a falar as coisas que ela tinha antes do método, e eu nunca tinha encontrado ninguém que tivesse falado assim com tanta franqueza, e eu me vi nela. E eu tava com tanta dor física e emocional naquele momento que eu comecei a chorar, que eu falei, nossa, eu achei alguém que entende do problema que eu tenho e que vai me ajudar a resolver isso de uma vez por todas. Porque eu não aguentava mais. E assim, foi um choro de tudo, sabe? De tristeza, assim, pelo que eu tinha passado, mas muito mais de alívio de encontrar alguém e de esperança. Porque foi uma abordagem que até então não tinha acontecido desde os meus 16 anos. E aí, e aquilo mexeu tanto comigo, quando eu nem tinha ouvido até o final, eu já tinha certeza que eu estava no caminho certo. Na verdade, no consultório da doutora Tânia já me deu essa sensação, sabe, a firmeza dela de ver do que ela estava falando, e na manhã seguinte eu confirmei, ouvindo o depoimento, então aquilo foi muito intenso para mim. Até por isso que eu fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui e que eu quis sim participar, porque eu sei que isso faz diferença na vida das pessoas. Isso foi o que mudou para mim. Foi ouvir uma pessoa falar abertamente do problema dela e ver que tem solução e que é mais simples do que a gente pensa, né? Então, assim, pode ser trabalhoso, mas é diferente de ser complicado. E é Perfeito. trabalhoso porque a gente vai acostumando aos poucos a se negligenciar, né? A gente não está acostumado que a gente tem que separar um tempo do dia para a gente. É o que você fala da gente ser a nossa prioridade. Ano passado foi o ano que eu aprendi isso, que eu tenho que ser a minha prioridade, porque senão ninguém vai fazer isso para mim. Perfeito, Paz. Não, você usou a frase certa e que eu tento me comunicar da mesma forma, sempre usando essas palavras, porque é, às vezes dá a sensação que a pessoa está fazendo isso, né? A gente, né, que já viveu o quadro de síndrome fúngica, sabe? E, e que você tem a sensação de que, eu estou fazendo, né? Eu estou cuidando de mim, mas na verdade não tá. E já faz um Uhum, tempão que não tá, né? E o problema está instalado ali para mandar uma mensagem. Enquanto você não enxergar essa mensagem, não vai dar certo. E não é culpa da pessoa que está isoladamente. É porque o conjunto de informações que ela recebeu até então não foi suficiente para ela ter esse despertar, né? Então, ela só consegue ter o despertar se alguém falar alguma frase, alguma palavra, alguma coisa, assim como você se sensibilizou escutando a história de uma outra bem nutrida. E por isso que eu sempre agradeço muito todas as vezes que a gente tem esses encontros aqui, porque cada história é uma história única e eu sei que cada pessoa vai se identificar com um conjunto de sinais e sintomas diferentes. O meu, quando eu conto, não é todo mundo que se identifica, e quando você vem aqui, são outras pessoas, e aí a gente consegue espalhar essa mensagem que chega em tudo quanto é lugar. E eu fico muito grata por vocês estarem aqui compartilhando isso. E, Paz, e agora, como que você está se sentindo? Como está o seu 2022? Como que está a sua colheita? essa é a melhor parte. Que para quem está assistindo, sabe, se tem alguma dúvida, alguma coisa, acreditem que isso funciona, gente, porque com 15 dias de método, apesar de eu ter a minha pior dor, né, a dor mais intensa, ter estabilizado só em outubro, mas com 15 dias de método já deu uma diferença absurda no meu corpo. Como eu relatei aqui, eu sou professora. E eu sempre brincava que eu tinha a garganta de vidro, que se eu precisasse falar um pouquinho mais alto, projetar um pouco mais a voz e forçar um pouco, já era certeza de dor de garganta. Já começava com a dorzinha de garganta, inflamava o ouvido, uma semana de febre, e aí dava tudo, baixava a imunidade, era um horror. E eu não aguentava nada, não tinha fôlego. Quando eu entrei no método, depois de 15 dias que deu uma boa desintoxicada, coincidiu que um pouquinho depois foi uma das tentativas de retomada de aula presencial. E aí foi uma nova realidade, porque daí tinha que dar aula de máscara, então tinha que falar mais alto ainda. E foi curioso porque foi uma semana que eu cheguei ali para dar aula e o pessoal da manutenção estava com os cortadores de grama embaixo da minha janela a tarde inteira. Então eu tive que falar muito alto para dar aula. E eu só me dei conta depois que eu passei 3 horas praticamente gritando, porque eu tinha que cobrir o maquinário lá fora para as crianças ouvirem. E eu cheguei em casa e estava tudo bem.
Eu não senti falta de ar enquanto eu estava dando aula, eu não senti dor de garganta, aquela sensação de lixa na garganta. E eu fiquei tão surpresa, porque eu fiquei esperando, eu falei, nossa, quando que vai dar isso de novo? E não deu. Eu nunca mais tive isso. E eu não sabia que isso era possível. Eu achava que era alguma coisa do meu corpo, que o meu corpo não dava conta, que era alguma coisa minha. E não, eu nunca mais tive problema com isso. Então foi uma das coisas que mais me impressionou, porque a sensação que eu tinha é que quando eu precisava do meu corpo, ele não respondia. E é muito frustrante isso, né? E agora eu sabia que ele responde. E estava dando aula também numa escola que tem escadas, então eu percebia semana a semana que a minha disposição aumentava, porque às vezes eu percebia que eu subia a escada correndo, né, para encontrar com as crianças e não ficava com falta de ar para falar com eles quando chegava no topo, que era uma coisa que acontecia sempre. E nessas pequenas coisas que passaram a ter muito valor para mim. E uma coisa que eu nunca, nunca, nunca na minha vida achei que eu fosse dar conta e que eu tô fazendo bem e feliz é acordar às 5 da manhã sozinha, sem despertador, e acordar disposta e sentindo que eu dormi tudo. E que eu tô com gás pro dia inteiro. E isso nunca tinha acontecido. Eu fui aquela pessoa que acordava de mau humor, que era uma vida para levantar da cama, que eu achava que o sonho da minha vida era quando eu aposentasse, eu ia poder todo dia acordar às 10 da manhã. E porque eu detestava levantar cedo, eu detestava. E quando eu tinha que levantar cedo, eu passava mal o dia inteiro, sabe? De tudo, de mau humor, de indisposição, de dor de cabeça. Eu não tinha energia para nada. E agora eu acordo antes do despertador. Eu nem preciso mais colocar despertador. Então foi uma coisa que novidade total, assim. Muito legal. Não, e você falou uma frase muito tocante, né? Eu sentia que o meu corpo não respondia. Era como se o seu corpo Uhum. tivesse uma falha, né? E na verdade ele não tinha falha nenhuma, nenhuma. Ele foi feito para Eu funcionar. tava no... Nosso corpo foi feito para funcionar. E, e aí Exato. você tá vendo isso. E que mais, Paz? O que mais você sentiu aí que você não esperava, o que você esperava? Que você, opa, a colheita tá acontecendo. Eu me dei conta mesmo, acho que caiu essa ficha no primeiro dia que eu, depois de uns dias também de método, de algumas semanas, que eu acordei e senti que eu estava feliz. E não precisou acontecer nada, eu estava bem. Porque quando um problema vai acontecendo aos poucos, a gente não se dá conta, né? Que ele não é um dia eu tô feliz e no outro dia eu tô deprimida. Então, como ele vai evoluindo aos poucos, você vai acostumando com aquilo sem se dar conta. E eu estava num ponto que eu estava sempre irritada, sempre esgotada, sempre mal-humorada. E aí eu não fui me dando conta disso. E um dia eu acordei para tomar café da manhã e sentei para tomar meu café e eu percebi que eu estava feliz. De nada, assim, não tinha acontecido nada, eu só estava comendo direito. E aquilo foi tão recompensador para mim, sabe? Eu falei, nossa, eu sempre, o que eu sempre penso é que você, a Tânia, a Amanda, que eu sempre falo isso para elas, vocês me ajudaram a me reencontrar. Vocês me devolveram para mim, porque eu nem lembrava mais que eu era assim. Um dia, muito tempo, eu fui assim. E eu consegui me resgatar. E isso não tem preço, não, né? Tem valor, não tem preço. Então, fico até emocionada ainda de falar isso, porque eu não sabia mais o que era isso. E assim, quando você chega num ponto de estar tão esgotada, assim, né, tão deprimida, você começa a se desligar também das suas relações mais importantes, né? Então, isso estava afetando o meu casamento, isso estava afetando a minha relação com os meus colegas de trabalho, porque eu também estava. Hoje eu vejo que eu estava ficando uma pessoa intragável, porque eu sempre estava de mau humor. Então, assim, é difícil, porque isso afeta todo o seu círculo social, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fui resgatando a minha saúde física, eu também, esse resgate, ele também vai acontecendo no seu círculo social, né? No seu círculo íntimo de família, porque o nosso olhar muda também, né? Ao mesmo tempo que você consegue voltar num ponto bom que você estava antes, mas você também sai com outro olhar e você sai mais fortalecida, como se você ainda refinasse o processo.
Então, 2021 para mim foi um baita ano nesse sentido. Foi muito desafiador, mas eu acho que foi o ano que eu mais cresci na minha vida. E aconteceram várias coisas junto com o método, ele vai puxando as outras coisas, não tem como, né? Não tem Você como. melhora a saúde física, daí você vai melhorar a saúde mental, aí você quer melhorar os seus relacionamentos, a forma como você se coloca, enfim, mudou tudo. Eu te entendo porque isso aconteceu comigo também. Então eu consigo sentir um pouco do que você está sentindo. E você comentou da sua casa, né, que isso refletiu, e muitas pessoas que não estão no método comentam isso, né, que tem a dificuldade de partilhar essa informação com um parceiro, de conversar, até dentro de casa não tem, não sente abertura. Você sentiu dificuldade de... Como que foi dentro da tua casa? Foi positivo de um modo geral? Assim, o impulsionamento, o, o incentivo? Foi. Na verdade, foram duas situações simultâneas, porque aqui em casa moramos eu e o meu marido. E a gente sempre procurou respeitar muito o espaço do outro. Então, quando eu. E ele estava do meu lado nessa angústia toda, né, de saúde e tudo. Ele nunca falou para mim, não, você não vai tentar isso, absurdo, isso é caro, isso não sei o quê. Nunca teve isso. Então, como sempre, ele me incentivou muito. Mas ele não quis entrar no método na questão alimentar, ele não quis mudar a rotina dele. Então, foi até interessante você tocar nesse ponto, porque acompanhando o seu Instagram, eu vejo que tem muitas perguntas de caixinha, né? Meu marido não quer fazer comigo, o que que eu faço? Não adianta a gente tentar impor, porque eu acho que cada um tem o seu momento, e geralmente o nosso momento é quando a dor fica aguda, porque é muito raro alguém ir pelo amor, é sempre pela dor, né? Eu mesma falo que se não tivesse acontecido isso comigo, provavelmente eu não ia fazer. Porque a gente não quer sair da zona de conforto, não é por não acreditar, a gente até acredita que vai dar certo. Mas enquanto você não conhece o outro lado, você acha que é só a cervejinha que é legal, ficar comendo tranqueira, porque na verdade essas coisas vão tapando buracos também emocionais que a gente não quer ir atrás de tratar, né? Mas voltando na sua pergunta, em relação ao incentivo dele foi ok, e o que eu tive que conviver foi com ele não querer participar do método. E aí eu fui observando que eu estava desleixada até com a questão de utensílios de cozinha, sabe? Panela de teflon descascando, utensílio inadequado. E aí a gente brinca que ficaram duas cozinhas numa casa, porque ele não quis trocar algumas coisas, que eu particularmente acho um absurdo, mas eu tenho que respeitar a vontade dele. Então, o que que a gente fez? Os dois armários. Então, eu tenho os meus utensílios para preparar as minhas coisas. Às vezes eu vou fazer um agradinho para ele, eu faço do meu jeito, do jeito que está no método, ele até se surpreende que é gostoso. Ele reduziu bastante o consumo de pão, de glúten, porque ele viu o que aconteceu comigo, né? E... Mas ele toma a cerveja dele normal, igual ele fazia antes, ele come a pizza dele, o macarrão, o lanche, os doces. E assim, a gente tem que aprender a conviver, né? Porque a Amanda, a nutricionista também, que está me ajudando muito, ela fala, gente, vocês vão ficar terceirizando a responsabilidade da saúde de vocês até quando? A gente sabe que é difícil, mas aí o marido chega em casa com um pote de 2 litros de sorvete lá industrializado e você vai afundar no sorvete também porque ele trouxe, vai falar que a culpa é dele, né? Se ele não quer, você tem que respeitar o tempo dele também. Então, eu sei, E o mais importante, perdão. não, e o mais importante foi o que você disse, né? Que ele te apoiou. Então, você respeitou, né, o desejo dele de continuar com os hábitos e ele fez o mais importante que é estar ao seu lado, né, para fazer isso dar certo. Sim, para qualquer relação a gente tem que respeitar o espaço do outro, né? E se pôr no lugar do outro. Se eu tivesse no lugar dele e não quisesse mudar a dieta e ele, né, tivesse no meu lugar pegando no meu pé, eu ia gostar? Uhum. Porque aí parece que você fica fiscal do prato alheio, né? E não é isso que a gente quer, né? Exatamente. E Paz, e agora, é, o que que você falaria, né, se você
pudesse, claro que a gente não tem que viver dessa forma, mas se você pudesse mandar uma mensagem, né, para as pessoas que estão ouvindo, que vão escutar isso daqui também depois e que tem dúvida do poder do alimento. Porque lá atrás você tinha as tuas dúvidas porque você não sabia de fato o quanto você teria de pontos positivos aí a ser colheitos, né? E hoje você tem essa certeza porque você está fazendo e está vendo, né? Até pela questão do... Até uma frase que você comentou aí, que o alimento ele serve para tapar buracos de coisas que a gente não quer mexer, né? Que a gente não quer enxergar agora. E todos nós fazemos isso em algum momento da vida. Então, o que você falaria? Se fosse para falar uma palavra só, eu falaria acreditem. Mas a gente sempre precisa saber o porquê, né? Porque fé cega também acho que não é legal. O que eu aprendi no método que fez muita diferença para mim e para quem está em dúvida é aquela coisa de que, e que eu não tinha ideia disso, que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, quando você não trata o seu corpo e não trata essa desbiose intestinal que a maioria das pessoas que chega no método tá, gente, nada vai funcionar bem, porque o nosso corpo não vai absorver os nutrientes dos alimentos. Então, foi isso que eu aprendi. Parece que a gente está sendo muito técnico, mas é exatamente isso. Quando eu tive aquele meu problema, que eu estava tomando aquele óleo e que o meu corpo não estava absorvendo mais nada, ficou muito nítido para mim o quanto que a minha saúde ficou péssima, mas principalmente a minha saúde emocional e mental. E aí isso vira uma bola de neve. Então, assim, para quem acha que o método é caro, gente, consulta com um nutricionista. Se você for todo mês, vai ficar muito mais caro. Não vai responder tudo o que você precisa saber. Você não vai ter o suporte que você tem no método. Você vai pegar um plano alimentar e aí você vai ficar com a sensação que você tem que seguir porque sim, porque é a sua dieta, porque eu estou de dieta. E o real motivo daquilo você não vai entender. E aí você, para perder a motivação, para largar o plano alimentar em 2 semanas, é um tapa. Você tem que saber por que que você está fazendo essas coisas. E se dá uma oportunidade de fazer algo que você nunca fez antes. Eu não conheci nenhum tratamento igual ao método. E é o que funciona. Então, realmente, o poder do alimento é uma coisa impressionante, que foi o que eu falei. Um dia eu acordar às 5 da manhã sozinha e acordar feliz. Sabe? Isso tem um valor na vida da gente, porque isso afeta tudo. Se dê uma chance para você que fala, já tentei de tudo, nada funciona. Isso aqui você não tentou, tenho certeza. Não tentou. Então, se dê essa oportunidade e, inclusive, é um ótimo momento para isso, que a gente faz tanta promessa de ano novo. Faça um ano diferente mesmo agora. Eu também, da mesma forma que eu ouvi da minha médica, eu vou falar para vocês. Eu tenho certeza que daqui 3 meses a vida de vocês vai estar completamente diferente. Que uma coisa vai puxar a outra. Então, é o que eu falaria. Acreditem, tenham fé no método, mas tenham fé, sobretudo, em vocês. Resgatem a vocês mesmas. É isso. Deixa eu esperar o quadriciclo passar aqui, que eu tô sentada na varanda que tá passando os quadriciclos. Obrigada por você dizer isso. E você também, outra coisa que você citou aí, que é a questão das emoções, dos sentimentos, que muitas pessoas confundem até aspectos psiquiátricos. É claro que a gente não tem que, né, misturar as duas coisas, mas tem relação, quando a gente está adoecido, que está com o sistema gastrointestinal, que não está funcionando bem, né, que começa na boca e vai até o final dos intestinos, as nossas emoções, de um modo geral, estão todas impactadas e pessoas sem informação sobre o alimento podem ser medicadas e uma medicação leva a outra, que leva a outra, e muitas vezes elas passaram o resto da vida delas medicadas sem saber que aquilo poderia ser resgatado e corrigido pela nutrição, né? Pelo poder da construção de uma alimentação que ela conheça e que ela saiba que faz bem para ela. E foi isso que você fez por você. E é por isso que você citou. Teve um momento que eu estava feliz, eu não sabia porque eu estava feliz. Estava feliz porque eu estava feliz, né? Eu acordei e estava bem, né? E eu mesma, por 5 anos, eu passei nesse carrossel de medicamentos
para a cabeça, tomei ansiolítico, tomei vários tipos de remédio e nunca estava bem. E hoje eu não tomo nada. Hoje eu só como direito. É a frase que eu escuto, ah, mas só comer resolve? Só com alimento? Pá, você tem uma noção, assim, do quanto que você gastou com medicamentos, assim? Porque você disse que fez vários exames, né? Tomou medicamentos de um modo geral, assim, desde a farmacinha lá da Candidíase, que você citou também. Aliás, você já se Olha, a farmacinha? Uma curiosidade, se... já, eu substituí a farmacinha pelo, pela farmacinha indicada no método, que são produtos naturais, né? Quem entrar vai conhecer depois, não vou nem citar aqui. Eu não tenho como mensurar o quanto eu gastei nesses anos todos, porque foi muito dinheiro, mas no último ano, tá, eu estava gastando uma média de R$ 250 por mês com medicamento. Só isso já é mais caro que o método. E de medicamentos que não estavam resolvendo nada. No final, né, da minha crise, nem paliativo mais estava sendo, porque também não estava mais resolvendo isso. Então é muito dinheiro, né? Que é outra coisa. As pessoas falam, ah, mas é caro comer fruta vermelha, é caro comprar isso, é caro comprar aquilo. Gente, caro é gastar R$ 250 por mês na farmácia de uma coisa que não está resolvendo nada. E ainda está piorando outras coisas. Isso é caro. É porque Caro é você precisar do seu corpo e ele não responder. É porque às vezes vai gastando e não vai colocando isso de uma maneira organizada para ver o tanto que já gastou, né? Então, ah, vou lá e É. compro um pouco, depois compro outro e não faz uma soma. Quando você vai lá e joga aquilo numa planilha ou joga num aplicativo, né? A pessoa fala, ah, né, não, eu tô gastando bastante com remédio, né? Então, vê quantas vezes foi na farmácia e a pessoa identifica. Não, 2 vezes por mês era certeza que eu ia bater ponto na farmácia. Pelo menos. Ah, Paz, muito obrigada, viu, por contar aí uma parte da tua história, por compartilhar aí todas as melhoras que você já teve e, e por impulsionar, né? Outras pessoas escutarão esse conteúdo aqui, como eu disse, e com certeza isso vai tocar mais e mais pessoas que têm uma história semelhante, um conjunto de sinais e sintomas parecidos. E fico muito grata, viu, pelo seu tempo, por você entrar aqui na segunda-feira e já se dedicar a fazer isso. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz por te conhecer e muito obrigada por tudo que você faz. Isso tem um valor imensurável, mesmo. Mesmo, mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, pessoas bem nutridas que estão aqui assistindo. O conteúdo vai ficar disponível para vocês verem depois. E a gente continua. Você tá lá no clube, Paz? Tá participando lá, Uhum. tá? A gente continua. Sim, eu voltei para o Facebook só por causa do clube. Aliás, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não tenho Facebook. Eu também não tinha, gente. Eu nunca usei Facebook depois que, né, o Instagram ele se tornou uma mídia social mais importante, assim, mais fácil de mexer, né, digamos assim. Mas é uma forma da gente se comunicar e manter uma porta de inspiração. Então você usa só para isso, né? Você não precisa usar para outras coisas. É, É só para se manter inspirado. Em algum momento você quer ir lá olhar alguma coisa, você vai lá e tem de volta, se resgata a sua inspiração. ajuda muito. Ah, e para quem manda direct, esse clube ele é fechado, tá? Isso não é que nem o Instagram aqui que eu compartilho conteúdos e tudo mais. Esse é para quem tá lá dentro do método. E ainda não está aberto as inscrições, tá? Quando estiver aberto eu aviso. Antes de abrir as inscrições tem um evento ao vivo, onde eu passo as informações gratuitas, onde a gente faz testes para você ter certeza que o método é para você. Então, quando estiver próximo, eu aviso. E isso tá para a semana do dia 17 de janeiro. Paz, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um grande beijo, ótima semana para você e um feliz 2022. Que tenha mais e mais resultado aí. Um grande beijo. Beijo.